Uma boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, aí onde vocês estão, em suas residências. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2020. Este é um momento especial que o Senhor separou para as nossas vidas, para estarmos com Ele, para adorá-lo. E iniciando este culto, entoaremos cântico por meio de prelúdio e convido a irmã Tamires para que possa entoar este louvor ao Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Tá todo mundo ouvindo? Tá. Vamos louvar ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oremos ao Senhor nesse momento. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, a Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Senhor, como foi cantado, entoado a Ti neste momento, quão grande é o Senhor, Pai. Independente, ó Deus, de bênçãos ou de graças que o Senhor pode nos dar, o Senhor é grande, Pai. Ó Senhor, nesta noite nos faz perceber a Tua grandeza, Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades, Pai, mesmo diante de tristezas que podemos estar a passar, ó Senhor, nos faz perceber esta noite que o Senhor é grande e poderoso, meu Pai. Senhor, guia nossas ações, nossas atitudes neste culto, ó Deus.
É bem certo, Senhor, que aqui chegamos cheios de preocupações, cheios, ó Deus, de pensamentos, mas nesta noite te pedimos, Pai, te pedimos verdadeiramente, Senhor, que este culto seja de verdade um culto prestado ao Senhor, Pai. E que não seja, Senhor, tão somente algo que assistimos ou ouvimos, mas que nosso coração se derreta diante da tua presença esta noite, ó Pai. Cada um, Senhor, em sua casa, por motivo, ó Deus, desta pandemia que assola o mundo, de acordo com o teu propósito, Senhor, aquece os nossos corações esta noite, para que possamos te buscar, Senhor, como se talvez amanhã, e talvez de fato amanhã não exista, Senhor, amanhã, e esta seja a última oportunidade que como igreja possamos estar juntos e te adorando, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, não nos deixa perder um só segundo da atenção. Pai, nos faz te adorar esta noite. Pai, nós arrependemos, Senhor, dos pecados que temos cometido e pedimos a Ti, ó Deus, que aceite, ó Deus, este louvor, esta adoração, este momento que a Ti te entregamos, ó Pai. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o mês de maio encerrou há pouco. Por todo o mês de maio, meus irmãos, vocês estiverem em oração. A cada dia em que se amanhecia, chegava para você um desafio de oração, para orar pelas famílias. E o que pude perceber, irmãos, a cada dia, é que estávamos orando não para que Deus abençoasse nossas famílias, para que Deus cuidasse de nossas famílias, mas muito além. Foi um mês inteiro de intensa oração para que o Senhor salve as nossas famílias. Há uma grande diferença nisso. Foi um mês em que nós, como igreja, estivemos a orar pela salvação dos nossos familiares. Permita-me aqui dizer um pouco do testemunho do irmão Rafael, que no último final de semana, onde houveram várias atividades da família, ele encaminha uma mensagem dizendo: olha, eu não pude participar, mas Deus sabe de todas as coisas, eu e minha família, nós não pudemos estar aí com vocês, mesmo tendo confirmado o convite, mas é que o Senhor preparou um momento especial. Houve um momento ali, em meio à família dele, em que estavam reunidos, em que uma porta se abriu, e então ele e a irmã Ivone puderam pregar o Evangelho, puderam falar da salvação do Senhor. E enquanto falo isso a vocês, eu estou me arrepiando aqui, porque se por todo um mês orávamos pedindo salvação de nossos familiares, o Senhor proporciona momentos em que a salvação pode ser apregoada. E assim será também em todas as famílias. Mas, tendo dito este testemunho, eu quero dizer a vocês esta noite que nós precisamos, além da pregação, também da oração, a continuidade da oração. Orar por esta família, por sua sobrinha, pelo esposo de sua sobrinha e os seus filhos. Esta família que está um pouco afastada, mas que no último final de semana pôde ver a luz do Senhor por meio da família do irmão Rafael. E assim também deve ser a nossa vida. Oração e ação contínua. Por isso, irmãos, nesse momento de culto ao Senhor, eu peço a você que curve novamente sua cabeça e que a gente ore pela salvação da família do nosso irmão Rafael, de sua sobrinha, do esposo, da sobrinha e dos filhos. Irmão Marcão, pode orar nesse momento pelo irmão Rafael? Tchau. Irmão Marcão. Oi, estão ouvindo? Amém. Seu som está ativado. Ouvindo? Ok? Estão ouvindo? Estão me ouvindo?
Ok, a Tamires, ela deu o sinal, ela está me ouvindo. Então, oremos pela família desse querido irmão. Oremos, então. Deus amado, Pai querido, Senhor, nós como igreja, Pai, clamamos pela família do nosso amado irmão Rafael, Pai. Senhor, que o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada membro, Pai, da família dele. Quebranta, Senhor, os corações, Pai, que eles estejam sedentos, Pai, por buscar mais de Ti, Pai. Que cada membro seja tocado, Pai, para alcançar a salvação que há em Cristo, Deus. Oh, Deus, nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. E clamamos, Senhor, faz um milagre na vida do Rafael, Pai. Oh, Deus, abençoa aquelas vidas, esses jovens, Pai, que venham frutificar no Teu caminho, Pai, que venham falar do Teu amor, Pai querido, que sejam testemunho da Tua misericórdia nessa terra, Pai. Oh, Deus, nós clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda em oração, irmãos, nesta manhã, o pastor Gerson, que por muitos anos pastoreou a primeira igreja batista de Planaltina, faleceu. Já estava bastante debilitado e tive a oportunidade de conversar com seu filho mais velho, Boaz, dando a ele os nossos sentimentos como igreja e dando também todo o apoio necessário que eles necessitarem. Neste momento eu gostaria de orar por esta família. Eu não cheguei a conviver com o pastor Gerson. Me lembro de apenas uma pregação dele, quando chegou com sua grande Bíblia e a abriu, e ali ela em braille, ele lia e então pregava a palavra. O mais interessante de tudo, meus irmãos, é que mesmo com aquela deficiência visual que possuía, porque não enxergava, ele nunca deixou a desejar como pastor. Em todo o tempo, ele desenvolveu o ministério que recebeu do Senhor Jesus. E isso é para nós um exemplo. Isso é para nós uma clara forma de vida vivida para o Senhor. Por isso, nesse momento, chamo todos à oração. Senhor Deus e Pai, agradeço, Pai, a Ti pela vida de Gerson, Pai. O menino que o Senhor conheceu antes mesmo que ele nascesse. Te agradeço, Senhor, pela vida dele, de como cresceu, de como estudou, de como se tornou, ó Deus, o pastor que o Senhor um dia chamou. E te agradeço, Senhor, pelas vidas que ele pastoreou nesta primeira igreja batista. Pelas visitas, ó Pai, que não deixou de realizar, pelo acompanhamento contínuo, ó Pai, que prestou, pelo cuidado que teve com cada ovelha, Pai. Deus, neste momento em que nosso amado irmão e pastor se vai, há em nós, Senhor, uma ponta de saudade, um certo buraco no coração, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha confortar todos os corações. Senhor, ouve nossa oração, porque assim como estamos orando a Ti, Pai, nós estamos Te adorando. Nós estamos dizendo, Senhor, que não há outro que possa tampar este vazio que há nos corações dos familiares, dos amigos e daqueles mais próximos, Pai. Por isso, meu Deus, eu peço a Tua presença, o Teu bálsamo, Senhor, sobre isto. Obrigado, ó Deus, pela forma como o Senhor usou poderosamente a vida do pastor Gerson. Ser com a família, Pai, neste momento de dor. E a nós, ó Pai, nos faz ser inspirados pela vida guerreira, perseverante que nosso irmão teve. A Ti, Pai, toda a honra e toda a glória, mesmo diante de momentos de dor ou tristeza. O Senhor seja louvado e exaltado. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, a nossa vida cristã é assim. Choro porque não convivi com ele, mas ouvia meu avô falando dele. E como dizia, a nossa vida cristã é assim. De momentos de alegria, de momentos de tristeza, e o que temos aprendido do Senhor? Que se há alguém infeliz, cante louvores. E se há alguém um pouco triste, ore. Pois o louvor vai para o Senhor, pois a oração também vai para o Senhor. E assim é a nossa vida cristã. Como o rio que chega no mar, a nossa vida, em todos os aspectos, deve chegar no Senhor. E oramos pela salvação de nosso irmão, da família de nosso irmão Rafael, de sua sobrinha, do esposo de sua sobrinha e filhos. Oramos agradecendo a Deus pela vida de pastor Gerson e por tudo que fez. E tenho certeza que aqui há pessoas que um dia conviveram com ele, foram tratados por ele como ovelhas. E também hoje também é um momento de alegria, porque nossa irmã Márcia completa aniversário. E nós não podemos deixar de nos alegrar com isso. E chamo vocês novamente à oração, para que possamos orar, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, pela perspectiva que o Senhor dá à nossa irmã de mais anos de vida para viver para a sua honra e para a sua glória. Eu convido, irmã Valquíria, por favor, pode orar agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Márcia. Amém. Me ouvem? Me ouvem? Olha, linda. Ó Deus eterno, nós queremos te agradecer a Deus hoje pela vida da irmã Márcia, meu Pai. Meu Pai, seja essa bênção em nosso meio, Senhor. Pai, que tu continue, meu Pai, fortalecendo a Márcia, que ela possa, Pai, andar nos teus caminhos, meu Pai, sendo essa bênção que sempre foi. Ilumina os seus passos, meu Pai, toda a sua família. Seja com ela, meu Pai, por onde ela andar, Senhor. Peço pela saúde dela, por todos os familiares, que tu possa, meu Pai, abençoar a cada dia mais e mais. É assim que eu oro, meu Pai, agradecido, meu Pai, por mais um ano de vida dela, Senhor. E que muitos, meu Pai, venham, Senhor, meu Pai, na tua presença, abençoado por ti, ó Deus. É assim que eu oro e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, meu irmão, você tem a oportunidade, porque como disse a você, a nossa vida é assim. Oramos agradecendo, e em todo tempo louvamos ao Senhor também agradecendo. Você tem a oportunidade agora de abrir a sua janelinha e dizer a seu irmão que está aí à sua direita, à sua esquerda, sabe aquele corinho que a gente cantava na igreja? Para a frente, para trás, para a direita, para a esquerda. É aí, ó, agora. Tem irmão à direita, tem irmão à esquerda, tem irmão acima, tem irmão atrás, abaixo. E agora, dê a paz do Senhor para o seu irmão. Abra seu áudio e dê palavras de bênção nesse momento. A paz do Senhor a todos vocês. A paz do Senhor, Gilvana, Valquíria, Vânia. A paz do Senhor, Luan. Valeu. A paz, Marcão. Cláudia. Opa, a paz, irmãos. A paz. Deus abençoe a todos. Irmã Flor. A paz, Davidson. Paulo. Kézia. A paz, irmão. A paz, Kézia. A paz. Amém. Deus abençoe a vida Heloísa. de cada um, tá? Amém. A paz, Heloísa. E nessa alegria, louvemos ao Senhor nesse momento. Convido aí, meu irmão Davidson, a entoar os cânticos ao Senhor nesse momento de louvor. Todos abraçados, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E lembrando que vamos louvar o Senhor Jesus, mas antes eu queria fazer 2 pedidos, né? O primeiro pedido é que você participe do culto, né? Não somente, às vezes, dar a oportunidade para o pessoal cantar aí, louvar, mas você também, né, louve ao Senhor em família, né? Na igreja a gente recitava poesias, então esse espaço também é um momento para você também louvar o Senhor da forma que está no seu coração, tá bom?
em família, tá bom? E eu queria orar agora, pedir a oração pela minha filha Laura, né? Ela, assim, ela tem esses picos de ansiedade, e à noite ela tá tendo esses picos de ansiedade, principalmente na hora de faltar luz, né? Quando falta luz, ela fica desesperada. E já 2 vezes já, assim, eu pego o violão, vou começar a cantar, e ela começa a ficar agitada, começa a colocar a mão no ouvido. Então eu creio na oração dos irmãos, amém? Então eu queria que vocês orassem aí pela minha filha, Laura, para que Deus possa abençoar e curá-la de todo mal, amém? Só vamos orar rapidinho, pedindo graça pelo Senhor. Meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor Jesus, crendo, Senhor, junto com meus irmãos, ó Pai, orando, Senhor Jesus, para que a minha filha, Pai, possa ser curada, Senhor Jesus, de toda ansiedade, de todo mal, Pai, aquilo que está oprimindo, aquilo que está, Senhor Jesus, trazendo angústia em seu coração, Senhor, venha abençoar a minha filha, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos a Ti, crendo na Tua vitória, meu Deus. Quando eu começar a louvar o Senhor Jesus, que a Tua unção, Senhor Jesus, possa curá-la no nome poderoso de Jesus, ó Pai. Nós cremos nessa vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor Jesus? Vamos entronizar louvores ao seu santo nome, amém? Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra mas o teu nome é eterno. Todos ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo se confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh, todo
todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja, louvado seja, louvado seja. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Aleluia, Senhor Jesus. Te adoramos, a Deus, a beleza da tua santidade, Senhor Jesus. Deixa eu só tirar. Agora eu vou louvar um hino bastante conhecido da igreja. Cadê o Paulo? Tá aí? Tô ouvindo o rostinho dele. Tá conectado com ele. Essa música tem a cara do Paulo. Vamos louvar o Senhor Jesus. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele louvor. Diga, Jesus. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Ei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele louvor. Jesus, Jesus, és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Ei, tu és o
igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar. Tua igreja ergue a voz, um só povo, um só povo. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome. Amém, amém. Eu, enquanto louvava o Senhor este último cântico, pensei comigo, ou a gente canta isso na igreja, daqui a um tempo a gente canta na glória. Uma das duas vai acontecer. Nós vamos cantar. Toda a igreja canta a ti, Senhor, Rei, Rei e Rei. Agora vamos ouvir a palavra de Deus e eu faço aquela perguntinha de toda quarta-feira. Onde paramos? Por favor. Mateus 15. Exatamente. Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 15. E nós vamos fazer uma leitura de todo o capítulo. Amém? Vamos lá? Todo mundo com a espada do Espírito aberta aí? Mateus capítulo 15. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu:
não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá, neste deserto, pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Vamos orar? Ó Deus, Pai, é maravilhoso estar em Tua presença, Senhor, e ainda estar na companhia de meus irmãos. Agora, pois, ó Pai, queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala, mas fala aos nossos corações. E o Senhor me use, Pai, te peço nesta noite. Assim te oro. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus queridos, não perca o link. Não perca o fio da meada. Chegamos a Mateus capítulo 15. E neste capítulo há aplicações muito importantes para as nossas vidas. Lembrem-se que Jesus, depois de ser enxotado em Nazaré, depois de que seus discípulos passaram por toda a terra, de 2 a 2, expulsando demônios e tudo mais, e depois que estes presenciaram a primeira multiplicação de pães e peixes, e depois também, no capítulo 14, de Jesus andar sobre o mar. Muitos acontecimentos. E vocês vão se lembrar que quase todo o capítulo 14 conta um momento em que Jesus chamou os discípulos e também ele para um lugar deserto para que pudessem descansar. Quantos de vocês não querem descansar? Vão dizer, não, estamos em meio a uma pandemia, não é? Não, talvez tenhamos ficado mais em casa do que no trabalho. Mas talvez o fato de estar em casa desse jeito hoje não lhe é bem um descanso. Quantos de nós, se eu fizer essa pergunta para você, não gostaria de atravessar o mar e ir para outra margem e ficar ali descansando, vendo a paisagem? Quantos de vocês não querem salgar a pele num banho de mar? Estou vendo as pessoas rindo aqui. Descansar é muito bom. E o Senhor sabe que há momentos em nossa vida que é preciso descansar. Mas o que temos aqui neste princípio de capítulo 15 é que todo aquele descanso pensado que Jesus levou os discípulos até agora não aconteceu. E eu quero deixar para você desde já uma aplicação para a sua vida. Nem sempre o descanso vai chegar. E aí, o que fazer? O grande exemplo que nos deixa Jesus é que o que fazia ele permanecer focado na sua vocação, sem o descanso talvez necessário, o que o mantinha em pé
firme se chamava oração. Talvez na sua vida familiar, você em algum momento olhe para os céus e pense, quando haverá o descanso? Quando é que poderei respirar um pouco mais tranquilo? Deus há de preparar esse descanso. A verdade, o maior de todos os descansos será em Sião, quando estivermos juntos diante do Senhor. Ali haverá o maior de todos os descansos. Contudo, se você ainda não experimentou o melhor descanso, se você ainda não encontrou esse descanso, se a vida tem sido muito corrida, peço uma coisa para você. Faça como Jesus. Suba a oração. Ele subia os montes para orar. Esteja firme em oração. Para os momentos de dificuldade, onde você quer descanso, mas parece que não vem, mantenha-se firme. Somente por meio da oração. Por suas próprias forças você não vai conseguir. Veja que o capítulo 15 começa com uma provocação. Às vezes na sua vida você já está um pouco chateado com muitas coisas, sem descanso, tendo de resolver tantas coisas, vivendo sua vida cristã, e lhe aparecem algumas provocações que provocam a sua fé. E assim foi. Fariseus e escribas, eles foram de Jerusalém até aquele local deserto, perto da cidade de Betsaida, pelo que vimos nos capítulos anteriores, para provocar Jesus. E eles perguntam por que seus discípulos comem com mãos sujas, por que eles não seguem a tradição, por que eles transgridem a tradição dos anciãos. A resposta de Jesus é, eles transgridem. Se você lê em sua Bíblia, no versículo 3, está escrito, Jesus, porém, lhes respondeu, porque também vocês transgridem o mandamento de Deus. Ou seja, os discípulos estavam sim transgredindo a tradição dos anciãos. E qual era esta tradição? A de pureza. Deus determinou ordens aos homens. E os homens, por suas vezes, criaram muitas, penduricalhos nas normas, para dizer como se alcançar pureza. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, conta, neste episódio, que inclusive era necessário lavar não somente as mãos, mas todo o braço até a beirada do ombro, e também necessário lavar os utensílios de casa, para que então se alcançasse pureza. Agora você está me olhando e pensando, bom, mas não é isso? Não tem que lavar para ficar limpo? A questão não é de limpeza ou de saúde, mas estes anciãos, a tradição judaica, aplicou a necessidade de limpeza das mãos, dos braços, e inclusive se você chegasse perto de um publicano e respirasse próximo a ele, a necessidade rápida de que você corresse à sua casa e então pusesse seus braços na tina para lavá-los, porque você estava impuro. A questão não era de limpeza, a questão não era de saúde, a questão era religiosa. Então nós entramos num aspecto chamado religiosidade. Ai, quantos de nós temos vivido isto? Quantos de nós temos vivido a religiosidade? Nós fazemos parte de uma igreja protestante chamada Batista. Esta igreja é uma igreja muito forte em sua história. Mas vou lhes dizer algo. Muitas vezes vivemos apenas a denominação. Vivemos os costumes da denominação. Veja, há algumas igrejas que são tão tradicionais e tão arraigadas em seu costume, que se uma pessoa entrar na igreja e em um momento de cântico disser glória a Deus, esta pessoa será vista com maus olhos. Porque a tradição em algumas igrejas é tão somente do piano tocando e ponto. É um costume. Uma coisa que temos que entender é que os costumes, eles organizam a sociedade. Se nós estamos hoje agrupados aqui, veja que há um costume social que está imperando nesse momento. Eu estou falando a vocês, e por uma questão de costume e de tradição que aplicamos desde o princípio do uso do Zoom, todos vocês estão com seus microfones fechados. Este é um uso, este é um costume.
Mas o fato de, por exemplo, um de vocês abrir o microfone agora e dizer glória a Deus, isto não invalida aquilo que estamos a fazer aqui, que é adorar ao Senhor. Não muda a essência, não quebra a razão pela qual estamos aqui. Costumes são interessantes, costumes são bons porque organizam a sociedade. Mas um costume e uma tradição jamais poderá ser maior do que a palavra de Deus em nossas vidas. Não pode. E o que estes anciãos, porque era tido a eles o respeito maior, e isto é certo, eles determinavam que estas tradições tinham o mesmo peso, se não maior, daquilo que Deus dissera a Moisés. Isto nós precisamos prestar atenção em nossas vidas. Quando a religiosidade, quando o costume, ele se torna mais importante do que o Deus a quem servimos. Estudando um pouco as literaturas, cheguei a ver certo comentário que dizia: quando os cristãos, quando nós idolatramos a Bíblia. Está estranho, não é? A verdade é a seguinte: quando por um acaso você lê a Bíblia e tem amor por ela, e isto é certo, mas passando essa questão do amor, você apenas tem a Bíblia como um livro de profundo estudo, de aprendizagem e só. Então ela deixa de ser a palavra de Deus em sua vida. Ela se tornou um livro. Um livro com muitas histórias. Um livro que diz a verdade. Um livro que bate com a história do mundo. Historiadores, de alguma forma, tentam renegar, mas quando se estuda, percebe-se que os anos em que as coisas ocorreram descritas na Bíblia, batem com a história geral do mundo. Mas se isto for somente um livro para eu estudar, então tornou-se uma tradição. E não é a palavra de Deus. Ela não está surtindo o real efeito em minha vida. Pela forma como encaro o costume, o melhor de todos os costumes, que é a leitura da palavra. Eu exemplifico dessa forma para que os irmãos entendam o quanto a religiosidade é perigosa. Quando nos atentamos mais aos costumes da igreja, quando por um acaso a liturgia do culto, ela não pode ser alterada, porque se alterada for, tem algo errado. Está errado. Não, nós não podemos nos prender a costumes. Nós temos que entender que quem opera é o Senhor. A palavra dele é real e nós não podemos ficar presos em religiosidade, mas a todo tempo buscar a vontade de Deus. Perceba que maldade estes homens fizeram. Alguns sermões atrás, creio que num dia de domingo, por uso do texto, citei Mateus 15. Estes homens, por meio da tradição que criaram, deixaram de entender, de atender o mandamento do Senhor que diz: honra teu pai e tua mãe. Honrar seu pai e sua mãe, como pregado anteriormente, não é somente até os 18 anos, mas para toda a vida. Se você tem sua mãe aí, ela é uma senhorinha, honre a sua mãe, honre o seu pai. E estes homens chegaram ao absurdo de não quererem ajudar seus pais e mães com ajudas financeiras, dizendo o seguinte: não, as minhas coisas são corbã. Isso significa, são do Senhor. Se ofereci estas coisas ao Senhor, não posso, pai, não posso, mãe, te ajudar. São do Senhor. Mas a verdade é que esta tradição criada era somente uma forma de corrupção, em que se entregavam os bens ao Senhor virtualmente, para depois tê-los novamente. E o pai e a mãe ficavam sem proteção, sem cuidado de seus filhos. Por conta de uma tradição, um grande mandamento com promessa foi deixado de lado. Pense, meu irmão, e reflita nesta noite sobre o que é que tem ocorrido em sua vida, sobre que tradição que você tem vivido, que tem sido maior do que o seu Deus em sua vida. O texto continua
E Jesus diz acerca daquilo que de fato contamina o homem. Porque lembre-se que o início do texto diz acerca da pureza. Porque os anciãos acreditavam da necessidade da limpeza exterior, da limpeza externa, para então estar puro. Me lembro que quando tinha cerca de 2 anos, acho que 3, no sertão da Paraíba, eu não sei porquê, tinha água lá um dia, e eu tinha acabado de tomar banho. Coloquei uma roupa branca, um short branco, eu não sei, essa é uma memória que tenho de quando eu era bem pequeno, acho que na época eu era magrinho ainda. Eu tinha acabado de botar um short bem branquinho, uma camisa bem branquinha, e tinha também ganhado uma bicicleta há poucos dias e fui dar voltas na rua. Havia uma água que estava descendo a rua. E eu fui andar no meio-fio, eu tinha acabado de tomar banho, estava limpinho e cheirosinho, mas eu caí de lado, assim, quando você está andando de bicicleta e cai de lado. Quando me levantei, eu parecia 2 caras do Batman, metade preto, metade branco, metade enlameado, metade limpo. O que quero dizer com isso, meus irmãos? Não adianta você querer que está dizendo que está limpo por fora, que isso significa que você está livre da impureza. Não, você vai se sujar. Quanto mais no interior. E o Senhor, ele vem ensinando o quê? O homem não se contamina pelo que entra, mas pelo que sai. O Evangelho de Marcos escreve ainda mais, no sentido de que Jesus está dizendo, nenhum alimento é impuro. Nenhum alimento tem condição de sujar o homem, de deixá-lo impuro. Não, mas é o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca primeiro sai do coração. E em sua Bíblia talvez esteja a palavra desígnios do coração. É isto mesmo. Enquanto você me ouve nesse momento, tenho certeza que o seu coração está enviando mensagens ao seu cérebro e você está tendo pensamentos acerca do que tem ouvido. Parte de seu coração. Por isso que quando iniciamos o culto, oramos ao Senhor dizendo, quebra-nos. Quebra esse coração, refaz e faz do teu jeito. Porque o nosso coração tende a maus pensamentos, a maus desígnios. Assim Jesus dá uma grande lição nestes que vieram provocá-lo. E Jesus ainda não conseguiu descansar, nem os discípulos. A situação é bem quente, né? A todo momento algo acontece. Jesus, depois disso, decide, no verso 21, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Isso significa que Jesus foi para cidades gentias, ou seja, cidades que não viam Deus de Israel como o Senhor, Criador dos céus e da terra. É como se, nesse texto, dando um exemplo para você, Jesus estivesse liberando o Rio Grande do Sul, e ele estivesse dentro do Brasil e disse, não, vamos para outro lugar, como se ele estivesse descendo para a Argentina. Vocês entenderam? É isso. Ele resolveu ir para um outro lugar. Para quê? Para que o assédio diminuísse. Porque todos da casa de Israel já estavam cientes da fama de Jesus e o procuravam continuamente. Então ele decide ir para um lugar chamado Sidom e também Tiro. E eu peço que você folheie sua Bíblia páginas atrás e vá até o capítulo 11 de Mateus, no verso 21. Leia aí, está escrito assim, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Volte para o capítulo 15. Sabe o que Jesus está dizendo? Para as cidades de Israel, está dizendo, Israel, você tem recebido milagres, você tem visto a manifestação do poder de Deus, mas você não tem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres, ou seja, Jesus não tinha feito milagres nestas terras, e não tinha a menor das intenções de realizar milagres em terra alheia. Vou lhe dar um exemplo novamente. Imagine que o Senhor, que toda a profecia fosse aqui no Brasil, o Messias é do Brasil, e Jesus está liberando o Rio Grande do Sul, como eu lhe dei o exemplo, ele decide sair do país, ele decide ir a uma cidade estrangeira, ele atravessa a fronteira e vai para a Argentina. Certo?
Você está comigo? Está me acompanhando? Imagine o seguinte, que enquanto caminhava pelas beiras da Argentina, vem alguém correndo e gritando, dizendo: Senhor, hijo de Davi, tenha compaixão de mim. E alguém falando em sua língua própria, pedindo ajuda a Jesus. Você é brasileiro, entenda meu exemplo. Como você vê o argentino? Hã? Captou a mensagem? Captou? Você está caminhando com Jesus, a gente atravessou a fronteira, já estamos ali em Buenos Aires, por exemplo, e esta pessoa argentina, por exemplo, está dizendo: tenha compaixão de mim, minha hija está horrivelmente endemoniada, Senhor, Senhor. E você andando lado a lado dizendo: mas que argentino querendo coisa aqui. Este era o sentimento que os discípulos tinham ali. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos aprendendo isso muito na escola bíblica dominical. Porque Israel tinha muito preconceito com as nações vizinhas. Acreditava-se Israel que era detentor da aliança, povo escolhido de Deus, e era. Mas não podia nunca rejeitar ninguém. A própria legislação judaica dizia que não se pode deixar de estender a mão ao estrangeiro. Mas o que mais nos pega nesse texto, irmãos, é que mesmo Jesus, agora voltando ao texto bíblico, à geografia bíblica, esta mulher cananeia que está aí passando e gritando a Jesus, pedindo ajuda, o que nos chama a atenção no texto é que Jesus não dá asa para ela. Jesus não responde a ela. Primeiro os discípulos falam: Senhor, veja logo isso aí, porque essa mulher está gritando. Ou então vamos embora. Houve impaciência por parte dos discípulos, mas por parte do Senhor existia uma coisa chamada vocação. A vocação do Senhor era para a salvação do povo de Israel, a priori. Primeiramente. E Jesus continuou firme, mas esta história desta mulher é fantástica. Porque, diferentemente dos primeiros versículos que vimos há pouco, que se tratava da inversão dos valores, em que a tradição dos anciãos invertia as coisas, em que mais importante era a tradição do que o mandamento, agora nós vemos uma coisa incrível, uma inversão acontecendo, irmãos, mas pela fé. Há aí uma grande diferença. Porque Jesus diz, acompanhem comigo, no verso de número 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou seja, Jesus estava ali para salvar Israel. 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 Eu disse Israel? Israel. Vamos registrar com muita atenção o verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Quando eu digo a vocês, irmãos, que nos momentos de oração nós estamos adorando, aqui está a prova. Esta mulher adorou ao Senhor porque tinha fé que somente Ele era capaz de resolver a situação. Ela, mesmo em uma nação pagã, mesmo em uma nação vizinha, ela sabia do Messias judaico e o chamou de filho de Davi. Ela teve fé. E diz a palavra que ela adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Não creia, meu irmão, que a adoração ao Senhor é tão somente cantar louvores no meio de uma grande multidão, num lugar fechado, com luzes para lá e para cá, então você está louvando e as lágrimas rolam. Pode ser assim, lá também a adoração, mas a verdadeira adoração é aquela que se quebra diante do Senhor. Um coração contrito, um coração que se quebra. E esta mulher, diante da dificuldade de uma filha endemoniada, de ver a possibilidade de salvação, se quer olhar para ela direito, e ela mantém firme, se quebra diante do Senhor e diz: Senhor, me ajude. Isto é a adoração. O desfecho deste momento é ainda mais espetacular. Jesus coloca o seguinte no verso 26: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? Ou seja, os filhos são o povo de Israel.
É como se Jesus estivesse tirando um pouco de todo o poder que poderia dar a manifestação do poder que poderia dar aos filhos de Israel. É como se Jesus estivesse tirando um pouco disso e dando àquela mulher. E Jesus pergunta, isso é certo? Isso é certo? E aqui está uma resposta de fé. Ela diz, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer que eu diga uma verdade para você hoje, nessa noite? Essa mulher aceitou Jesus. Isso significa aceitar Jesus. Aceitar Jesus, irmão, não significa levantar a mão depois de uma pregação, dizer eu quero o Senhor. Isso não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus de verdade é o que esta mulher fez. Jesus está dizendo, não é certo dar aos cachorrinhos o que é dos filhos. Ela diz, é verdade. Ou seja, eu aceito o teu propósito, Senhor. Eu aceito a tua vontade. Sim, é mais para o povo de Israel. Sim, eu aceito, mas me dá uma migalha. Isto é aceitar Jesus, aceitar a vontade do Senhor. Isto é aceitar Jesus de verdade. Ela reconhece o plano de Deus. Não importa se Deus determinou que vai ser ao povo de Israel. Ela não se importava com isso. Não se importava com a condição dela, se ela era estrangeira ou não. Tão somente que Jesus podia resolver. Isto sim é aceitar a Jesus. Reflita esta noite sobre aceitar Jesus. Isto é aceitar a Cristo verdadeiramente. Uma resposta de coração quebrantado e humilde diante do Senhor. Não importa como Ele vai fazer, eu creio nele e sei que Ele tem propósitos. Ele vai fazer como Ele quer e eu o aceito assim mesmo. Eu não sou nada, eu apenas preciso de você, Jesus. Eu preciso do Senhor. Isto é aceitar a Cristo. E o texto continua dizendo que Jesus curou mais e mais enfermos. E onde está o descanso que lhes falei inicialmente? Não tem. Mas a verdade, como disse, o homem está firme porque vivia uma vida de oração. Então chegamos ao final e estou quase encerrando. Chegamos à segunda multiplicação de pães e peixes. Se você tem acompanhado os cultos de quarta-feira, vai parar e pensar que a leitura desta parte é muito parecida com aquilo que lemos na primeira multiplicação de pães e peixes. Não é verdade? Se eu pusesse o texto de um lado, o da primeira multiplicação aqui, e o texto da segunda multiplicação aqui, e dissesse para vocês assim, ó, joguinho dos 7 erros, vai marcando aí o que está diferente uma da outra, vocês teriam dificuldades. Alguns estudiosos, irmãos, dizem que tanto a primeira quanto a segunda multiplicação aconteceram no mesmo dia, na mesma hora. Só que não. Tanto que Mateus e Marcos, irmãos, eles escrevem números diferentes. Pães em quantidades diferentes. Enquanto a primeira multiplicação foram 5.000 pessoas alimentadas, nesta segunda foram 4.000. Mas quero dizer logo a aplicação para vocês. Sabe qual a principal diferença da primeira para a segunda multiplicação, irmãos? Depois pegue com calma, leia. É que na primeira multiplicação, ainda em território de Israel, os discípulos, quando veio um dia, o sol se abaixando, os discípulos dizem para Jesus, Jesus, despede a multidão, porque já é tarde, eles não vão ter onde comer. Vocês estão vendo a preocupação dos discípulos? Guarda isso, em território de Israel. Agora eles não estão lá, estão em um outro lugar, nas terras de Tiro e Sidom. E aqui Jesus quer dar uma lição nos discípulos, mais uma, não é? E em todos nós. No verso 32 está escrito assim: então Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Aqui está a grande diferença. Em território alheio, em nação estrangeira, os discípulos não tiveram o mesmo comportamento de empatia com o povo. Por quê? Porque não é meu povo. Porque são de Tiro, porque são de Sidom, porque são de outros lugares. Isso acontece com nossas vidas, irmãos.
Isso acontece conosco. Revanchismo. Quando a gente olha, fala, não é da minha igreja, então. A falta de empatia. Nós fomos trazidos da morte para a vida, não para um grupo, não para abençoar um grupo, não para cuidar de um grupo somente, mas para viver João 3,16 em sua essência, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A todos devemos buscar. E então Jesus realiza novamente a multiplicação de pães e peixes. Mas o que podemos depreender de todo este capítulo 15, findando esta pregação, é que não devemos viver a religiosidade, não devemos nos ater tão somente a usos e costumes, mas viver a vontade de Deus em nossas vidas, com fé, como esta mulher. Esta mulher aceitou Jesus. E acima de tudo, irmãos, amando o próximo. Os discípulos falharam aqui. 3 dias sem que as pessoas estivessem comendo. Não perceberam? Vamos tirar as travas de nossos corações, irmãos, e vamos viver o amor de Deus em Cristo Jesus de verdade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por este culto. Pai, esta palavra, Senhor, todo este capítulo nos ensina muito, Senhor. Ó Deus, há muitos que aqui não estou vendo agora, Senhor. Pai amado, que tua palavra entre no coração de cada irmão e cada irmã, Senhor. E que teu Espírito possa convencê-los, Pai. Pai, eu sei que a missão que o Senhor me deu foi esta de tão somente falar, mas clamo a Ti, Pai, nesta noite. Que teu Espírito Santo convença cada um deles. Quebre os corações e que aceitem a Cristo, como esta mulher aceitou a Jesus. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quase encerrando, quero fazer um chamamento a todos vocês. Hoje é quarta-feira. Quero pedir a todos vocês que iniciemos um momento de jejum e oração até domingo. E jejuar ou orar pelo quê? Vamos orar e jejuar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos homens, mulheres, pelos casados, pelos mais velhos, pelos anciãos. Vamos orar e jejuar para que Deus quebre a religiosidade em nossa igreja. Quebre essas travas e nos faça viver nesse tempo de pandemia da forma como o Senhor quer. Vamos orar e jejuar para que o Senhor nos quebre por inteiro. Hoje até domingo. Eu convoco todos vocês. E que o amor de Deus, a graça salvadora e libertadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito seja com toda a igreja que neste tempo espalhada está. E tua igreja diz amém e amém. Abençoado resto de semana para vocês, meus irmãos. Que seja um tempo de oração, de jejum e de busca do Senhor. Deus os abençoe.